Boa noite. Vamos fazer uma oração para a gente ambientar nosso coração, para podermos ter boas intuições durante o estudo dessa noite. Senhor Jesus, ampara todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Ampara mais ainda, Senhor, todos aqueles que hoje estão na condição de moradores de rua, que a sua paz, a sua luz possa adentrar esses corações, nos envolvendo em boas energias, os ajudando a vencer suas dificuldades, sejam elas quais forem, e que a paz de Jesus fique entre todos nós, que assim seja. Então, do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, escrito pelo Chico Xavier, hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 110, que chama Caridade Essencial. E antes da gente começar, eu queria que nós refletíssemos sobre uma passagem que tem no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, onde o Espírito diz: caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes, és tu que hás de conduzir os povos à felicidade. E aí, para a gente já pensar, né? Porque a divisa do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente trabalha com questões envolvendo a caridade material e a caridade moral. E o Emmanuel vai dar uma pincelada boa, né, nos fazendo refletir com essa leitura sobre a caridade essencial, do que realmente importa para nós enquanto caridade, enquanto sermos caridosos. Ele faz uma reflexão belíssima. Então eu vou começar. E diz assim, na segunda epístola a João, capítulo, versículo 6. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Então, reforçar, né? Que andeis nele, nesses mandamentos, né? Então, vamos prestar atenção na reflexão que o Emmanuel faz com essa leitura. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Então, a gente pensar, né? Em todos os lugares e situações, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamada. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. A assistência, medicação e ensinamentos constituem modalidades santas da caridade generosa, que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de sua virtude única, conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar
a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade que vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, podemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Então aqui o Emmanuel trabalha primeiro com a caridade material, que é a assistência, a medicação e os ensinamentos. Eles, como ele disse aqui, constituem modalidades santas da caridade generosa que executa programas do bem, caridade material. Mas ele vai chamar a nossa atenção não para a parte externa da caridade, mas da parte interna, daquilo que realmente a gente edificou dentro de nós, que a gente está construindo, porque a gente não faz, a gente não se faz sem a experiência. A experiência é que nos torna melhores, né? Então a caridade material, ela é uma forma de nós trabalharmos em nós aquilo que realmente a gente vai levar, né? Porque dar um pão, visitar um doente, né? Conversar com um preso, são tarefas muito bonitas, são, como ele diz aqui, ele não desmerece em momento nenhum. Né? Ele fala que é a nossa, tradução minha, que é a nossa chave, né? Para a gente ter momentos melhores aqui na Terra. Mas o que é necessário em nós é essa caridade essencial, que é dentro de nós, né? Que é isso aqui que o João disse, né? Que andeis nele, nele quem? No mandamento de Jesus. Todas as vezes que eu fizer só para aparecer, né? Só para pensar que eu estou ganhando um bônus hora, só para adoçar a minha consciência, tá errado, né? E ele fala disso para que a gente preste bastante atenção, para que a gente tenha eficiência nos nossos trabalhos. Ele diz aqui nesse parágrafo: ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Né? Em vários trabalhos mediúnicos, né? E o livro Voltei, onde o Jacob de Mello, ele relata, né, que ele fez muita coisa aqui na Terra. Ele foi Frederic Fidgner, eu não sei pronunciar muito bem esse nome, aqui na Terra, e ele assume esse nome no plano espiritual. Ele diz, né, a gente sabe que ele trabalhou muito aqui na Terra, ele doou muito dinheiro, ele trabalhou nas obras de desobsessão, mas tem um espírito em específico que o Jacob tenta doutriná-lo e não consegue. Em todas as vezes o Espírito diz: depois que você saía da reunião, eu te seguia até a sua casa. E aquilo que você falava, você não fazia. Então, quando o Emmanuel está nos chamando aqui à eficiência do trabalho na caridade e nessa edificação de nós mesmos, o que a gente fala, a gente precisa tentar ir fazendo, né? A gente vai fazer de princípio? Não. Mas a gente precisa verdadeiramente se esforçar para que isso vá se fazendo em nós, se edificando em nós, né? Ele diz aqui: ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito da boa vontade para com os que necessitam. Adianta eu dar uma medicação se não existe a boa vontade em mim? E aí eu me lembro sempre do que nós escutamos uma vez na peregrinação, dizendo para nós, né? Se o seu filho te pede água à noite, numa noite que você já está cansada e que tá frio, você já está deitada, e aí de repente a criança pede
A água, você levanta e serve a água, dependendo do sentimento que você coloca ali, a água pode ser uma medicação, pode realmente matar a sede, mas pode ser um veneno, porque ali estão os seus sentimentos, né? Aquilo que se elaborou para colocar ali. Então, a boa vontade precisa estar presente nos nossos atos. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. E aqui eu vou falar um pouco da minha experiência, né, dentro da sala de aula. Se a gente vai cuidar de uma criança, se eu não tiver amor naquela hora que eu estou fazendo aquele ato, a criança pode até receber o meu cuidado, mas com amor é diferente, porque a criança sente, assim como todos os espíritos aos quais nós estamos ligados nessa terra. Todos nós sentimos em maior ou menor grau as emanações das nossas atitudes. Elas podem ser fruto de tentativas, mas se a gente estiver tentando, que a gente tente mais um pouco, né? Que a gente se esforce um pouco mais nessa doação de amor, né? Porque é isso que vai transformar o espírito, é isso que vai modificar. E enquanto eu estava estudando para essa leitura, eu vi uma palestra do Haroldo Dutra, que eu até vou colocar aqui depois no final, em que ele relata que Francisco de Assis, pensem, Francisco de Assis, já estava perto de desencarnar, e aí o que que acontece? Ele começa a observar os seus confrades, e ele começa a perceber que assim que ele desencarnasse, haveria desvirtuamento daquilo que ele havia ensinado, e ele se entristece profundamente, mas não diz nada. E aí ele vai visitar a irmã Clara. Clara, ao vê-lo naquela tristeza, ela diz para ele: Francisco, por que você está triste? Ele não diz nada. Ela vira e fala assim: você está triste porque você é orgulhoso. Aí ele vira assim: eu orgulhoso, né? Se a gente pensar na humildade daquele homem que deixou tudo para trás, né? Vivia na mais profunda pobreza, como ele estava sendo orgulhoso? Ela disse a ele, tornou a repetir, você está sendo orgulhoso. E aí ela arremata dizendo, você acha que a obra é sua? A obra é de Jesus, entrega. Olha como a gente é pretensioso, como a gente é orgulhoso, né? Se Francisco de Assis, num átimo, né, de gesto bobo, né, ele poderia por tudo a perder, né, uma existência de tanta dedicação, de tanta caridade, de tanto amor, ele poderia pôr a perder, simplesmente por não entender que aquela obra era de Jesus. Então, viver em Jesus, viver os mandamentos de Jesus, é a caridade essencial. Então, todas as vezes em que a gente for servir com Jesus, que a gente coloque Ele à frente, que a gente pense no que Ele faria, né? Então, mais uma vez, é a gente pensar, né? Como é que a gente vai fazer para a gente estar melhor na Terra e quando a gente retornar, que a gente leve a nossa bolsa um pouquinho mais cheia de boas atitudes, dessa caridade essencial que vai nos tornar mais eficientes, né, nessa edificação de nós mesmos, porque senão a gente vai chegar do outro lado igualzinho Jacob de Melo, sem luz. E ele se sentia extremamente entristecido por estar sem luz no plano espiritual. Ele via aquele tanto de gente doando energia para tudo enquanto é lá, Bezerra de Menezes, né? Bittencourt Sampaio, e ele lá apagado,
Por quê? Porque ele não soube fazer com amor. Ele não soube edificar a si mesmo, ele soube fazer da forma externa. Essa leitura da caridade essencial nos chama para dentro de nós, naquilo que nós precisamos transformar, naquilo que a gente precisamos modificar, né? Porque se a gente não conhecer as nossas fraquezas, assim como Francisco de Assis, relatado agora mesmo pelo Haroldo, numa das passagens dele aqui na Terra, a gente vai achar que, nossa, tá tudo perdido. E a gente precisa pensar sempre que ainda é tempo de nós encarnados. E nós também desencarnados, porque aqui junto comigo tem alguns espíritos ligados a mim, gritando para todos nós: ainda é tempo de praticar a caridade essencial, ainda é tempo de nos redimirmos de nós mesmos, né? Da prática exterior, né? Quando Jesus diz para nós, né, que muitas vezes a gente parece com casas caiadas por fora, mas podres por dentro, a gente precisa pensar nisso. O que eu estou trazendo dentro de mim, para que eu não seja pega de surpresa, sem luz, com vergonha dos outros, né? E de mim mesmo, o que é pior, porque eu não soube aproveitar o tempo, esse tempo dado a todos nós para nos centralizarmos no mandamento. Todas as vezes em que eu fugir do mandamento, sem amor, nada serei, né? Assim como diz a carta aos Coríntios de Paulo: ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. E o amor aqui se traduz em caridade essencial, então que nós aproveitemos o nosso tempo, que trabalhemos essa caridade essencial dentro de nós, né? Para que os nossos testemunhos não sejam vazios de fé, eles não sejam vazios de amor e que a gente possa ser melhor a cada dia. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos ampare. Boa noite para todos e conto com a colaboração de todos. Obrigada, fiquem com Deus.